Olá, meu nome é Gilberto Sudré e esse é o programa Vida Digital. Nesse espaço vamos conhecer sobre lançamentos e uso de novas tecnologias, cultura digital, liberdade, software livre, internet, segurança da informação e muito mais. Também vamos responder a perguntas enviadas para o e-mail blogvidadigital@gmail.com. Quinzenalmente teremos um programa novo no ar e você pode assistir a esse e a outros episódios no endereço tvespirituolivre.org/vida digital. E o programa Vida Digital esteve no Fizli acompanhando tudo o que aconteceu por lá. Aproveitamos e fizemos uma série de entrevistas que você confere agora. Para começar, vamos assistindo a entrevista do Cleibson Ribeiro, da Associação Solisc. Estamos aqui com o Cleibson Ribeiro, da Associação Solisc e também participante da comunidade LibreOffice. Cleibson, fala um pouco pra gente aqui do evento que vocês promovem, do Solisc aqui. O Solisc é o Congresso Catarinense de Software Livre, que acontece todo ano no final do segundo semestre. E o nosso intuito é ter uma associação que respalda o evento, chamada Solisc, e temos um congresso chamado Solisc. Esse ano estamos na 8ª edição, então já os 2 últimos anos aconteceu na cidade de São José, na Grande Florianópolis, e agora vai acontecer em Florianópolis, dos dias 20 e 21 de setembro. Para obter mais informações é solisc.org.br. Legal. E como você vê a participação dos brasileiros na comunidade LibreOffice? Temos bastante brasileiros envolvidos. Temos a única comunidade mundial que tem a revista é a comunidade brasileira, desenvolvida cabeçada pela Eliane Domingos e pela Vera. Temos vários desenvolvedores do projeto LibreOffice que estão no Brasil, tanto é que tivemos o primeiro Hack Day no Solisc, por coincidência, o primeiro Hack Day do LibreOffice foi no Solisc. E tivemos o segundo Hack Day do LibreOffice, também em Santa Catarina, lá no Encontro Catarinense LibreOffice. Então esses Hack Days eles conseguem trazer novos desenvolvedores, então mais pessoas para corrigir esses bugs. E é uma experiência pessoal, até o Marcos e o José Vance, que fazem parte da comunidade, conseguiram trocar de emprego graças ao voluntariado na contribuição do LibreOffice. Interessante, bem interessante. Eu sei que você lançou alguns livros sobre LibreOffice. Fala um pouco sobre eles, onde eles podem ser encontrados na internet ou nas livrarias. Eu tenho o e-book, o LibreOffice para Leigos, que eu fiz em 2011, que tinha 11 mil downloads até o Mega Upload sair do ar. Agora coloquei nos repositórios, coloquei na Wiki do LibreOffice, está no TwoShared, ForShared. E ano passado eu fiz um livro em contribuição com meu irmão, chamado LibreOffice Calc Avançado. O LibreOffice para Leigos é um livro introdutório para várias pessoas de comunidades carentes, professores Pronatec, projeto do Governo Federal, utilizaram o meu e-book, fiquei bem satisfeito com o resultado. E o ano passado o Calc foi utilizado mais em questões financeiras, como fazer juros simples, juros compostos. Daí meu irmão teve uma dedicação maior ao livro do que eu. Eu assinei, fiz a revisão e corrigi alguns pontos. Porque ele veio do mundo proprietário, usava muito usuário avançado de Excel. Falei, vamos fazer algo em Calc. E a gente acabou fazendo algo bem bacana em Calc que muitas empresas estão utilizando. Teve um foco empresarial esse segundo livro. Muito legal. Boas dicas aí para quem está procurando referência e bibliografia para LibreOffice, tanto no Calc como uma referência introdutória. Obrigado, Cleibson, aí pela participação, pelas suas perguntas. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na Revista Espírito Livre. Desde 2009 sempre ajudando o João, com dicas, de fazer a divulgação. Agora a revista está um novo patamar, um novo passo. Algumas pessoas não apostaram na revista, tanto na época que tinha a revista do BR Office, sabe que uma ia matar a outra, e as duas estão aí, ajudando o software livre pelo Brasil. Legal, mostra um pouco da força da comunidade de software livre em 2 revistas e tudo mais. Obrigado então mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de ter vindo aqui, respondido algumas perguntas aqui para a TV Espírito Livre. E daqui a pouquinho mais algumas entrevistas para você. Agora você assiste a entrevista do Corinto Meff, assessor do presidente da Serpro. Estamos aqui com o Corinto Meff, assessor do presidente da Serpro. Corinto, obrigado pela participação, por ter vindo aqui, um pouco do seu tempo para a nossa entrevista. E aí eu queria que você falasse um pouco para quem está nos assistindo, quais são as vantagens do software livre que levaram o governo brasileiro à adoção dessas soluções, e não as proprietárias. Bem, as vantagens do software livre são inúmeras. É inegável hoje, para quem já trabalha com software livre há muito tempo, perceber que alguns avanços que nós tínhamos notado no modelo de software livre, eles hoje são uma realidade. Eu vou dar um exemplo que eu gosto bastante, porque muitas vezes as pessoas caem numa discussão única e exclusiva econômica. Não, porque o fato de você não ter o custo de licença, isso lhe ajuda muito para iniciar um projeto, porque às vezes algumas licenças são muito caras. Isso acontece, mas isso não é, na minha visão, o elemento principal pela adoção do software livre. Acho que o principal elemento, e
e que eu gosto muito de reforçar é a possibilidade de você ter acesso ao conhecimento da forma que melhor lhe convém. Esse é um elemento central, porque infelizmente algumas relações que ocorrem em torno do código, elas não se limitam ao código quando você tem alguma licença que é restritiva. Então o que isso significa? Você contrata um software e muitas vezes a evolução daquele software não está na sua mão. Você depende de alguém que vai decidir como aquela evolução aconteça. Se o modelo de licença, quanto mais ele for restritivo, mais dificuldade você poderá ter para fazer essa negociação de evoluir o código. Essa vantagem é o que se costuma dizer já comumente, não tem preço. Não tem preço você poder ter a mão no código, você poder contratar do jeito que você considera mais adequado, óbvio. No caso do setor público, seguir a legislação, a 8666, sim, os atos normativos, para que seja feita uma contratação adequada pelo setor público. Agora, excetuando-se algumas características dos elementos de contratação que são institucionais, você pode definir como você quer fazer essa contratação. Por isso, não ter preço. O fato de você deter o código pode fazer com que você tome a decisão de contratar um terceiro, de fazer por conta própria, de fazer alguma ação com alguma instituição de ensino. E às vezes o que é mais interessante para qualquer tipo de modelo como esse, colaborar e compartilhar. Você pode buscar alguém para fazer com você. Então eu considero esse hoje o elemento central para que governos, em especial o governo federal, tenha tomado decisões em alguns momentos pela adoção do software livre. Uma boa colocação. Então, como é que o software público ele tem contribuído hoje, né, para que o governo brasileiro e para as instituições públicas nessa melhoria da eficiência? Como é que você vê isso? O software público, que é um projeto coordenado pelo Ministério do Planejamento, considero um projeto importantíssimo, porque vira uma chave relacionada à natureza do bem, porque mesmo que você desenvolva um código que ele tenha um licenciamento livre, ele tem um pertencimento a algum ente. Esse ente pode ser um ente público, um ente privado, mas aquele código tem uma relação com quem detém a patrimonialidade daquele código. O que o software público fez foi acrescentar alguns elementos, e um deles, que é um elemento muito importante, é o tratamento desse código como um bem público. Então, o que significa isso? Esse código ele é um direito da sociedade. Ela tem que ter garantias de que esse código ele funcione, que tenha uma documentação mínima, de que a versão estável esteja disponível. Então, essa ação que foi liderada desde o princípio pelo Ministério do Planejamento e deve ser cada vez mais pautada pela sociedade, ela é uma conquista, porque ela, além de reforçar a própria ação do software livre, eu costumo dizer que o software público é o software livre sempre. Ele vai ser sempre livre. Não tem como você alterar essa conjuntura de como ele foi construído. Eu considero uma conquista e tenho certeza que cada vez mais a gente tem alcançado adeptos, porque quando você gera um benefício para a sociedade, não adeptos só do governo, adeptos da própria sociedade, ela começa a perceber o quanto aquilo é caro para ela, o quanto foi benéfico para ela. Então a gente começa a ter muitos outros aliados que não são aliados somente dentro do governo. Acho que o desafio hoje é a gente conseguir fazer com que esse ecossistema ele esteja muito penetrante dentro do próprio governo, o governo usufrua mais dele, em especial melhorar a qualidade das ferramentas. Então acho que esses que são os esforços que o Ministério do Planejamento tem seguido, e a minha atuação no SERPRO, já tendo conversado com o próprio presidente, reforçar mais as ações com software livre, e o Mazone tem cada vez mais aberto, deixado sua agenda também para dedicar a temas relacionados ao software público, tanto que muitas soluções do SERPRO também já foram publicadas no portal. Então eu tenho certeza que, desculpa, já vi que, mas eu tenho certeza que cada vez mais tanto o modelo do software livre, eles vão ser percebidos pela sociedade das suas vantagens, como o que a gente conseguiu fazer em tratar o software como um bem público, também cada vez mais vai estar pautado pela sociedade. Com certeza a sociedade ou a comunidade reconhece realmente o software público como um grande portal de liberdade, de publicação das coisas. Falando no portal, atualmente você tem ideia de quantas soluções estão disponíveis no portal e se é complicado uma empresa ir lá publicar um documento, o seu software no portal? Hoje já está perto da casa de 70 soluções, são mais de 180 mil usuários válidos e cada vez mais a gente criou uma estrutura para simplificar a disponibilização do software. Quando você entra no portal, do lado esquerdo, então no menu tem um menuzinho, tem envie o seu software. E aí é só você clicar lá,
tem uma instrução normativa e você segue a instrução normativa, você tem um ambiente chamado Avalia SPB, que qualquer organização ou cidadão ele pode acompanhar a avaliação do software. Então hoje os softwares que estão aprovados, os que foram rejeitados e os que estão em processo de análise, também é publicizado isso, então a pessoa pode acompanhar. E o que é mais interessante hoje desse processo é que a gente está tornando esse processo cada vez mais automático. Eu percebo o esforço do Ministério do Planejamento de fazer com que essa interação seja mais rápida com a sociedade. É muito simples o processo de publicização. O difícil existe uma legislação e ela precisa ser seguida. Porque como a gente está gerando um benefício para a sociedade, o beneficiário não pode ser surpreendido por qualquer decisão no futuro após a disponibilização desse software. Tá certo, acho que tem que seguir a lei, né? Exatamente. Com certeza. Recentemente, a ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software, disse que o Brasil perdeu 10 anos discutindo o software livre, né? O que você tem a dizer dessa afirmação da ABS? Olha, primeiro nós temos que respeitar as entidades, estamos num país democrático, acho que as pessoas podem se manifestar como elas consideram importante. Para mim, é uma afirmação que faz a leitura da ABS, que representa a indústria de software fechado. Eu posso dizer a mesma coisa. O Brasil perdeu mais de 10 anos, porque aí esse modelo vigente é um modelo que tem muito mais de 10 anos, seguindo única e exclusivamente o modelo de software proprietário. Eu tenho certeza, tenho convicção, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, inclusive acompanhando modelos que são bem-sucedidos de software livre e de software público, que esse modelo ele faz bem ao país. Aliás, uma diferença desse tipo de modelo para os outros é que ele faz bem de uma forma internacional. Ele faz bem ao país e faz bem ao mundo. E eu tenho certeza que modelos que façam bem ao mundo vão prosperar cada vez mais. Porque o mundo precisa de atitudes que sejam sustentáveis. E o modelo do software proprietário, ele não é sustentável. Não do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de como você consegue fazer com que o conhecimento ele seja cada vez mais plural. Conhecimento plural, isso tem que ser um direito cada vez mais universal. Então, por isso que eu tenho certeza que modelos universalizantes vão preponderar no futuro, porque essa vai ser uma demanda da sociedade. Bom, pensando em futuro, já que você falou em futuro, como é que você acha que o futuro do software livre e o software público tem a trilhar na frente, né? O que tem que ser feito ainda? Para mim, é desenvolver cada vez mais o conceito de ecossistema. Uma diferença de ecossistema para o que eu já vi um consultor falar de ecossistema, é que o ecossistema, as organizações dizem, nós somos participativas, nós somos abertas, nós queremos ouvir você. Elas ouvem, elas fazem o modelo de participação. O problema está em como esse resultado é apropriado. A defesa de modelos livres e públicos é para que o resultado seja apropriado pela sociedade. Então, eu tenho certeza que o futuro para que o software livre, software público, esses modelos abertos, tecnologias abertas prosperem, seja o desenvolvimento de ecossistemas. Que quem participa do ecossistema cria o hábito de não olhar para o outro como um competidor único exclusivamente. Que você não cria o hábito de você ter aquela sensação que eu preciso fechar alguma coisa para ter o diferencial. Que você não cria o hábito de tentar fazer uma relação de terrorismo com o seu cliente para que você prepondere no modelo. Para mim, a visão futura nós vamos ter uma tranquilidade no modelo de negócio, ele vai continuar por várias outras características, a competição ela continua, mas outros elementos vão ser agregados a isso. E o ecossistema tem que se habituar com isso. Se eu tiver que pagar R$1 a mais, porque a gente já paga hoje, ninguém se incomoda de chegar lá, olhar numa estante e falar, esse tênis aqui da marca tal custa R$10 mais caro. Eu vou pagar. Agora, quando você fala, eu vou pagar R$10 mais caro porque eu vou ter esse código na mão. E as pessoas falam, isso é mais caro. Ué, por que você não se incomoda de comprar uma marca mais cara e aquele que quer pagar mais caro para ter o direito de ter acesso ao código, você critica ele? Não. Se eu tiver que pagar mais caro como um diferencial de ter acesso ao código, eu prefiro pagar mais caro. Porque isso, como eu disse lá na frente, não tem preço. Muito bom, obrigado, Corinto, pela participação, pela excelente entrevista aqui, que a gente bateu um papo longo aqui. Espero que os nossos telespectadores que estão assistindo aqui a nossa entrevista gostem também. E obrigado mais uma vez, estamos à disposição de você pela situação. Dizer mais uma coisa, no primeiro FIS eu disse uma frase aqui importante e vou fazer a inversão dela. Eu disse aqui, o software é livre, mas a mente é proprietária. Mas para a gente ter software livre, para a gente ter ecossistemas que preponderem e fomentem a questão da liberdade, a gente precisa ter espírito livre. Então, sem espírito livre, não há liberdade. Muito bem, a TV Espírito Livre agradece a sua participação, a sua entrevista, e daqui a pouquinho a gente volta com mais algumas entrevistas.
Vamos então agora ao resumo das notícias mais importantes de tecnologia da semana. Vamos começar com a venda de smartphones no Brasil, porque pela primeira vez a comercialização desse tipo de dispositivo supera a de aparelhos tradicionais, segundo o levantamento feito pela empresa de consultoria IDC. Nesse caso, os dados mostram que de abril a junho foram vendidos aproximadamente 15 milhões de celulares no país. Desse total, 54% deles foram smartphones, contra 46% de aparelhos tradicionais. Dos 8,3 milhões de smartphones vendidos durante o período, 90% deles eram dispositivos com sistema operacional Android. A pesquisa também mostrou que o preço médio de smartphones caiu, passando de R$ 741 no primeiro trimestre para R$ 563 no segundo trimestre. Agora o assunto é relógio inteligente. O mistério da Samsung sobre o lançamento de seu smartwatch, ou relógio inteligente, realmente ou finalmente acabou. Nessa semana, o vice-presidente da empresa revelou a data de lançamento e alguns detalhes do novo produto. Segundo o executivo, o novo Galaxy Gear será apresentado no dia 4 de setembro durante a IFA, feira voltada para o mercado de eletrônicos que acontece em Berlim, na Alemanha. Ele acrescentou que o produto não terá tela flexível e ressaltou que a novidade deve revolucionar o setor de telefonia móvel. A Samsung não está sozinha nesse mercado. Outros 5 produtos prometem esquentar a briga. Os produtos são o Pebble, o smartwatch da Sony, o iWatch da Apple, o Krios e o italiano iWatch. Agora é esperar para ver quem vai ganhar a briga. E o Facebook revela: o Brasil pediu informações de 857 usuários. Segundo o Facebook, o governo brasileiro pediu informações de 857 usuários da rede social no primeiro semestre deste ano. No documento publicado pela empresa, o país fez um total de 715 pedidos no período, resultando em 857 usuários. Desse número, 33% dos pedidos, segundo a empresa, foram atendidos. O governo dos Estados Unidos aparece em primeiro lugar da lista, tendo pedido os dados de cerca de 20 mil usuários nos 6 primeiros meses desse ano. O Facebook diz que atendeu a 79% desses pedidos. A curiosidade da semana fica por conta da invenção que dá choque quando o usuário demora no Facebook. O sistema Pavlov-Polk, criado por 2 estudantes do MIT, dá um choque no usuário toda vez que ele passa muito tempo usando a página no Facebook. A invenção foi criada para impedir que os viciados na rede social passem muito tempo conectados. Segundo o site PC Magazine, o dispositivo fica ligado ao computador através de um cabo USB e lembra um apoio de braço. Quando o usuário ultrapassa determinado período de tempo no Facebook, uma corrente elétrica é enviada por meio de uma série de tiras de metal. Um estudo recente da Universidade de Chicago sugere que o Facebook e o Twitter são mais viciantes do que cigarro e álcool. O que você acha disso? Bem, o programa Vida Digital fica por aqui. Envie sua dúvida ou sugestão para o e-mail blogvidadigital@gmail.com. Para rever este e outros vídeos, acesse o site tvespiritolivre.org/vida digital. Você também pode acompanhar minhas publicações no Twitter através do @Gilberto Sudré ou através da minha página no Facebook, no endereço www.facebook.com/Gilberto Sudré Tecnologia. Um grande abraço a todos e espero vocês por lá.